Mas bem, já que você já tocou no assunto convite da CBN, fala dessa tua entrada, né? Pode dizer que o operador te atrapalhava, enfim. Aquele Luciano Cabral era terrível. Não, pois é, e aí eu estava há já 2 anos e pouquinho, eu acho, afastada do jornalismo, quando a Tatiana Ramos, que é a diretora de jornalismo da Rede Paraíba de Comunicação, falou que, né, dessa vaga para a CBN, a Carla Visani ia para o CBN João Pessoa, ia surgir a vaga para o CBN Cotidiano, e eles estavam fazendo alguns testes. Eu falei, Tati, mas eu nunca fiz rádio. Ela, não, mas Patrícia Rocha nunca tinha feito rádio, foi maravilhosa, a Carla Visani nunca tinha feito rádio, foi maravilhosa, é maravilhosa. E então, as experiências que a gente tem com pessoas que nunca fizeram rádio são ótimas. Quanto a isso, não tem problema. Mas é um teste, é um piloto. Você topa fazer? Eu falei, topo. Então, vamos lá. E aí fiz, e fui aprovada, fiquei super feliz. E com o desafio de fazer rádio, e com a recepção, porque eles foram muito flexíveis, muito acolhedores nessa questão da maternidade. Eu tive que fazer mudanças de horários, nos horários do apresentador. Olha, eu não posso de tal horário, porque eu tenho que levar a criança na escola, buscar na escola e tal. Então, eles sempre foram muito flexíveis comigo com relação a isso. E eu aprendi demais. Nossa, eu cheguei lá, é aquilo, eu nunca tinha feito rádio na vida, só rádio universitária. A gente teve lá na universidade que eu fiz, tinha rádio universitária, e a gente fazia os programas durante as aulas de rádio, só. Eu nunca tinha trabalhado em rádio. E aquilo, aí eu lembro, a Joyce era a produtora, Joyce Hauschild, e ela é uma rádio apaixonada, né? Ela assim, trabalhou a vida inteira a rádio. E ela falou, você vai ver, isso apaixona, isso vicia. E deu uma semana, eu já estava completamente apaixonada. Mas eu lembro quando eu ouvi a primeira vez a vinheta com meu nome, a apresentação Carla Arantes. Gente, meu olho chega a encher d'água, porque aquilo vem a memória, porque rádio tem muito memória afetiva. Eu estava conversando isso outro dia com o marido de uma amiga minha, que é ouvinte de rádio, que me ouvia muito na CBN, e que ele fala, rádio é hábito. As pessoas não ouvem mais rádio, porque eu vou ficar informada pelo rádio. As pessoas ouvem rádio porque elas têm hábito de ouvir rádio, porque elas podem ter informação de diversas outras formas, até mais rápido. Antes, a diferença do rádio para a televisão era instantaneidade, né? Você ficava informado mais rapidamente pelo rádio do que pela TV, porque as coisas no rádio eram imediatas. Agora, com as redes sociais, com o WhatsApp, com o site, com o blog, o rádio já se perdeu nisso. Mas as pessoas têm hábito de ouvir rádio. Então, quem é apaixonado, assim, quem tem esse costume, não larga o rádio. Então, aquilo me veio na memória. O meu pai, que é ouvinte de rádio no carro, sempre. Minha mãe, que passava as manhãs fazendo almoço e ouvindo Rádio Globo. Então, aquilo trouxe uma memória afetiva que eu falei, nossa, nunca imaginei que eu estaria nesse lugar. E como âncora, como apresentadora no programa, é uma responsabilidade muito grande. Eu tinha muito medo de dar branco, de ficar sem ter o que falar. Porque no rádio, 1 segundo que você para de falar parece uma eternidade, né? A pessoa já muda de estação, o que aconteceu? Caiu? Teve um problema no ar? O que aconteceu? Por que não estão falando nada? Então você não pode parar de falar, você não pode parar de pensar. E veja só, Marquinhos, eu achei que isso seria um problema para mim. Eu que estou aqui falando sem parar. Ou seja, no final das contas, eu estourava o tempo, né, Marcos lá desesperado, porque a gente tinha que entregar para o repórter CBN. Bora, repórter! Fazendo sinal, e eu falando sem parar. Mas, pois é, aí eu tinha esse receio de falar em rádio por causa disso, porque eu achava que eu ficaria sem falar. E se me der um branco, e se eu não conseguir falar, mas graças a Deus nunca aconteceu. O que aconteceu foram crises de riso, né? Algumas. Mas
Mas ficar sem falar não aconteceu. Teve a do candidato lá que o Suetônio trouxe, que A eu não lembro mais o vereador, nome. eu não É, lembro também qual vereador. era. Eu não lembro o nome, não. Eu sei que ali a gente teve que ir para o comercial, porque foi uma crise de risco que eu estava me faltando ar já. Na cidade de Patos, 8 candidatos a vereador se inscreveram para disputar essas eleições, se dizendo astrônomos. Pois é, Tem Carla. tanto astrônomo assim. Pelo jeito tem, né? Olha, Carla, não são pessoas formadas em astronomia. Muito provavelmente o que aconteceu lá em Patos foi a troca. A pessoa, quando estava preenchendo lá o registro da candidatura, ele se confundiu querendo colocar autônomo e colocou astrônomo. Até pela formação, né, das pessoas que fizeram a inscrição, né, com os nomes que eles adotam. Por exemplo, a única candidata desse grupo aí de 8 que tem nível superior é a pastora Almira. Né? Não necessariamente em astronomia, mas ela foi registrada lá como astrônoma. O caso de Nega Fofa, ela tem ensino fundamental completo, né? Essas duas são do SD, do Solidariedade, SD. Tem 6 candidatos do Patriota também. Você vai falar todos os nomes, se registraram. Então, Irmão Manancial, Di Oliveira, Gênia Diniz, Zé Pindola, Netinho Nóbrega, Martins da Pipoca e pronto, são esses. E nesses casos, eles em geral têm o ensino médio, ou então tem o ensino médio incompleto, mas foram registrados como candidatos que têm como profissão a astronomia, Carla. Então, Patos, apesar de ser um local com pouca nebulosidade, né, e muito bom para você observar os astros, de fato não tem todos esses astrônomos disputando a eleição. É muito mais, talvez, um erro aí possa ser consertado. Tô achando... Tá voltando um pouquinho... Vamos, Carla. Respira. Respira, Carla. Vamos. Vamos pro intervalo. Eu não tenho maturidade para isso. A gente volta daqui a pouquinho. Não, Marquinhos segurando para não rir, ficava roxo. Aquilo ia subindo assim, Marcos roxo, e eu não parava de rir, dando gargalhada, e os ouvintes mandando mensagem rindo da minha risada, e depois a editora brigando comigo, né? A gerente de qualidade brigando comigo porque eu estava rindo no ar, e aquela confusão. Eu falei, não, vamos para o intervalo porque eu não dei conta de voltar.